Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês o seguinte: fuja da mediocridade, porque a mediocridade é a regra, a mediocridade é o padrão. Se você pensar, né, a maioria das pessoas não são pessoas bem-sucedidas, alegres e felizes e tal, são pessoas que trabalham no que não, naquilo que não gostam, estão insatisfeitos com o seu salário, estão insatisfeitos com o seu ambiente de trabalho, estão insatisfeitos, em geral, com tudo, né? Agora, é claro que o esquerdista vai dizer que isso é culpa do capitalismo, porque o capitalismo, por querer ficar sempre vendendo mercadorias para todos nós, vai nos tornar sempre insatisfeitos, né? E aí o Rolling Stones já tinha feito essa crítica na década de 60, quando o Mick Jagger cantava aquela música Satisfaction, né? E ele falava que não conseguia se satisfazer, né? I can't get no satisfaction, né? Então estava sempre insatisfeito. Mas a insatisfação não é por causa disso. A insatisfação, ela vem por causa da mediocridade. E aí, mediocridade, eu falei muito, né, aqui nos meus vídeos aqui no Instagram, falando como fugir da mediocridade no cinema, na literatura, nas artes e por aí vai, na música, né? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre mediocridade em geral. O que significa mediocridade? Significa você estar na média, né? Sabe, você passa de ano assim, você fala, qual que é a média? A média é 5, a média é 6. O cara que tira a nota sempre na média, a média é isso, é você ser medíocre, é você estar na média. Por exemplo, pela conversa das pessoas, você vê a mediocridade, infelizmente, na maioria das conversas. Tem um provérbio chinês muito interessante que diz que pessoas normais falam sobre pessoas normais falam sobre pessoas, fica criticando os outros, fazendo fofoca e tal. Pessoas boas falam sobre coisas, né? Uma coisa ou outra e tal. Pessoas mais fora da média, eu estou mudando as palavras aqui para não ficar meio estranho o discurso. Pessoas acima da média falam sobre ideias. Então a gente tem que pensar se a gente está falando sobre outras pessoas, no sentido de fofoquinha, ou se a gente está falando sobre coisas, você ficou sabendo disso, ficou sabendo daquilo, você viu isso, viu aquilo. Ou se a gente está falando sobre ideias. E as pessoas que fogem da média são as pessoas que falam sobre ideias. E eu posso contar em uma mão as pessoas, os meus amigos, que eu consigo conversar sobre ideias. Talvez em duas mãos. Mas são pessoas, infelizmente, que estão geograficamente distantes de mim, não são pessoas que eu não consigo tá sempre conversando. E não são pessoas que têm a mesma mentalidade do que eu também, não. Algumas sim são pessoas de direita, conservadores, cristãos e tal, mas tem pessoas não cristãos que não são exatamente de direita e tal, mas são pessoas que a gente consegue conversar sobre ideias, e tem poucas pessoas dessa natureza, né, que a gente consegue conversar sobre ideias. E eu não vou citar um ou outro aqui, porque eu posso deixar os outros amigos tristes, mas você que é meu amigo sabe, né, que quando a gente se reúne, a gente começa a falar sobre ideias e a hora voa, né? Então, pessoal, ser medíocre, em certo sentido, é conversar sobre fofoquinha, é conversar sobre amenidade, qualquer coisinha. Estar acima da média é conversar sobre ideias, coisas inovadoras, coisas que podem ajudar outras pessoas, mudar o mundo, trazer uma mudança social, uma transformação para indivíduos e para pessoas. Isso é que é legal, isso que eu gosto. Há poucas pessoas assim que eu consigo falar. Isso é você sair da média. E média em inglês é uma palavra muito interessante, que média é a palavra average, né? This is average, isso está na média. A palavra average, ela tem uma origem numa palavra árabe, que é arwaria. E essa palavra árabe, que dá origem a average, ela significa mercadoria danificada. Então, a pessoa que é medíocre, ela é como se fosse uma mercadoria danificada. Ou como uma pessoa mimada também. Em inglês, a palavra mimada, né? Essa criança mimada é spoiled. Spoiled é estragada, né? Uma criança que foi estragada, né? Que tá com defeito, né? E, infelizmente, as pessoas medíocres são pessoas que têm um defeito, às vezes de um gosto defeituoso, ou tem uma maneira defeituosa de aproveitar o seu tempo,
né? Eu já falei aqui sobre um versículo bíblico que é muito interessante, que é: ensina-nos a contar os nossos dias de modo que encontremos coração sábio. O que significa isso? Aprender a aproveitar bem o tempo para se tornar cada vez mais sábio, né? E a sabedoria é quando você tem o conhecimento e aplica esse conhecimento para algo benéfico, algo, né, positivo. Então, pessoal, ser medíocre é ficar na fofoquinha, ficar nas amenidades. Deixar a mediocridade é ser um espírito lúcido, uma pessoa que pensa, que reflete, que está sempre questionando, aprendendo, absorvendo, meditando, refletindo, questionando, tendo espírito crítico. Só que o grande problema é que hoje a maioria das pessoas se informa por onde? Por meio da mídia. E a palavra mídia significa aquilo que está no meio. Porque a mídia é o que está no meio entre o fato que acontece e a pessoa que está lendo a notícia. Então a mídia que está ali no meio, ela faz a mediação entre o fato e o leitor ou o telespectador, ou seja, ela leva a notícia até a pessoa, ou seja, a mídia é um mediador. O problema é que para falar com o maior número possível de pessoas, a mídia torna o discurso ou a notícia medíocre. A palavra mídia e medíocre vem da mesma origem, que é estar no meio ou na média. Não está nem lá em cima nem lá embaixo. Medíocre. Inclusive, pessoal, existe uma conversa de que um grande telejornal brasileiro, nos bastidores, nas reuniões de pauta, eles chamam o telespectador de Homer Simpson, né? Homer seria esse exemplo de americano médio, né? O cara que é meio retardado, meio bobão, meio burro. Então esse Homer Simpson meio bobão é a maneira como a grande mídia aborda o telespectador. Por quê? Eles fabricam a notícia, constroem a notícia que vai ser veiculada no jornal de grande circulação, televisivo, de forma que seja inteligível, ou seja, possa ser entendido por uma criança de 12 anos. Conclusão: se você, como eu, tem mais de 12 anos e você absorve informação através dos grandes telejornais, significa que você está sendo idiotizado e retardado mentalmente a um estado mental de uma criança de 12 anos. Você que poderia estar consumindo coisas para pessoas maduras, está consumindo conteúdo de criança de 12 anos. Ou seja, a mídia, ela torna as pessoas medíocres, porque ela faz o seu conteúdo ser da média para que o maior número possível de pessoas possa absorver aquela informação. Quando a gente vai estudar a teoria da comunicação, vai estudar a teoria da notícia, a gente descobre que tem alguns princípios que tornam um fato uma notícia. A gente descobre nos manuais de jornalismo que para um fato se tornar uma notícia, ele tem que ter um aspecto inusitado. Ele tem que ser aquilo que se chama em francês de fait divers, né? Um fato diverso. E aí, qual que é o exemplo que todos nós que estudamos jornalismo na universidade recebemos de fato diverso ou de fait divers? Um fato normal seria o cachorro morder o homem. Isso é corriqueiro, isso é comum. Agora, o homem mordeu o cachorro, isso é um fato inusitado, né? Então, o homem mordeu o cachorro seria um exemplo de fait divers, né? Um fato diverso que distingue os fatos normais daquilo que seria uma notícia. Só que o Pierre Bourdieu, no livro sobre a televisão, ele vai falar que, além disso, na televisão, eles seguem um critério omnibus. O que significa o critério omnibus? Além da notícia ser um fato diverso, ela precisa ser omni, ou seja, para todos. Omni significa todo ou todos. Bus, para. Bus é para e omni é para todos. Então, um dos critérios também que na televisão seleciona a notícia isso precisa ser do interesse do maior número de pessoas possível. Conclusão: se você você é um fã do James Joyce, do escritor James Joyce, poucas pessoas dentro do grupo dos 200 milhões de brasileiros são fãs de James Joyce. Talvez a maioria nunca tenha ouvido nem falar nesse cara. Então, James Joyce não é um assunto ônibus, não tem interesse de todo mundo. Agora, Neymar brigou com a sua namorada. Isso teria um caráter ônibus. Só que, por ser ônibus, ele está na média. Por estar na média, é medíocre. Então, para fugir da média, você precisa fazer um media detox. Você precisa se desintoxicar da grande mídia, porque a grande mídia te torna medíocre.
ela, para conseguir conversar com o maior número possível de pessoas, ela puxa a conversa para baixo para poder atingir o maior número de pessoas. E imagina o telespectador como um Homer Simpson, um americano bobo, um americano médio, né? Um brasileiro médio também, falando de Brasil. E é isso que está em jogo. Então, para você fugir da mediocridade, você tem que fazer um detox de mídia e você tem que parar de falar sobre fofoquinha ou sobre amenidades e começar a pensar sobre ideias. Quando você se tornar fã de ideias, você não só vai sair da mediocridade, como a sua vida vai se transformar, porque vai se transformar numa esponja de absorção de conhecimento. E se você usar esse conhecimento para proveito próprio e de outras pessoas, você vai se tornar não apenas uma pessoa cheia de informações, mas você pode atingir a sabedoria. Você pode se tornar um sábio, um sófos, adquirindo a sofia. E quem sabe você pode até se tornar um filósofos, um apaixonado pela sabedoria, fugindo completamente da mediocridade, tá bom? Reflitam sobre isso, tenham uma excelente semana. Marque os seus amigos aqui nos comentários para que eles possam seguir o meu canal também e para que essa informação seja divulgada, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, uma boa semana para todos. Valeu, pessoal, obrigado pelo apoio de vocês.